Imagine um relógio que marca a proximidade da humanidade do fim do mundo. Esse é o relógio do juízo final, criado em 1947 pelo Boletim dos Cientistas Atômicos. Ele não indica uma data precisa, mas serve como um alerta sobre os perigos que enfrentamos. A cada ano, um grupo de especialistas avalia os eventos globais e decide se os ponteiros do relógio devem se aproximar ou se afastar da meia-noite, que representa a catástrofe. Em 2023, o relógio marcava 90 segundos para a meia-noite, o ponto mais próximo do fim já registrado. As ameaças são reais e exigem atenção. As mudanças climáticas, as tensões políticas e os avanços tecnológicos representam riscos sem precedentes para a nossa sobrevivência. No entanto, o relógio do juízo final não é um prenúncio do inevitável. Ele é um chamado à ação, um lembrete de que temos o poder de mudar o curso da história e garantir um futuro seguro para as próximas gerações. Em 1947, o mundo emergia das cinzas da Segunda Guerra Mundial, mas uma nova ameaça pairava no horizonte, a Guerra Fria. Preocupados com o potencial destrutivo das armas nucleares, cientistas que trabalharam no Projeto Manhattan criaram o relógio do juízo final. Inicialmente, ele marcava 7 minutos para a meia-noite. Ao longo das décadas, os ponteiros se moveram em resposta às tensões internacionais, avançando nos momentos de crise e retrocedendo nos períodos de distensão. A corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética manteve o mundo em suspense durante décadas. A crise dos mísseis de Cuba, em 1962, levou o relógio a marcar apenas 2 minutos para a meia-noite, o ponto mais crítico de sua história até então. Com o fim da Guerra Fria, em 1991, o relógio recuou para 17 minutos para a meia-noite, um sinal de esperança para a humanidade. No entanto, novas ameaças surgiram no século XXI, como o terrorismo, as mudanças climáticas e a proliferação de armas de destruição em massa. Hoje, o relógio do juízo final nos lembra que a paz é um processo contínuo que exige diálogo, cooperação e a busca incansável por soluções pacíficas para os conflitos. As mudanças climáticas representam uma das maiores ameaças à humanidade. O aumento da temperatura global, provocado pela emissão de gases de efeito estufa, tem consequências devastadoras para o planeta. O degelo das calotas polares, o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos como furacões, secas e inundações, são apenas alguns exemplos dos impactos das mudanças climáticas. Esses eventos podem levar à escassez de recursos naturais, como água e alimentos, provocando conflitos por território e migrações em massa. As mudanças climáticas também aumentam o risco de doenças infecciosas e ameaçam a biodiversidade do planeta. As tensões geopolíticas são outro fator que contribui para a aproximação do relógio do juízo final, da meia-noite. Conflitos armados, disputas territoriais, nacionalismo exacerbado e a falta de diálogo entre as nações aumentam o risco de um confronto global. A guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, é um exemplo emblemático dos perigos da escalada militar. O conflito provocou uma crise humanitária sem precedentes, com milhões de refugiados e milhares de vítimas. Além disso, a guerra intensificou as tensões entre a Rússia e os países ocidentais, aumentando o risco de um conflito nuclear. A proliferação de armas de destruição em massa em países com regimes autoritários é outro motivo de preocupação. A comunidade internacional precisa fortalecer os mecanismos de diálogo e cooperação para prevenir conflitos e promover a paz mundial. A diplomacia, o respeito ao direito internacional e a busca por soluções pacíficas são essenciais para evitar uma catástrofe global. Section 5. Riscos tecnológicos. Armas de destruição em massa e inteligência artificial. Os avanços tecnológicos trouxeram inúmeros benefícios para a humanidade, mas também criaram novos riscos. As armas de destruição em massa.
como as armas nucleares, químicas e biológicas, têm o potencial de causar destruição em massa e acabar com a vida no planeta. A inteligência artificial, ou IA, é outra área que exige cautela. Apesar de seu enorme potencial para melhorar nossas vidas, a IA também pode ser usada para fins militares, como o desenvolvimento de armas autônomas, capazes de selecionar e atacar alvos sem intervenção humana. É fundamental estabelecer mecanismos de controle e regulamentação para garantir que as tecnologias emergentes sejam usadas para o bem da humanidade e não para a sua destruição. A ética, a responsabilidade e a colaboração entre cientistas, governos e a sociedade civil são essenciais para mitigar os riscos e garantir um futuro seguro para todos. Section 6. O conceito de Apocalipse. Mitos, religiões e a ciência. O conceito de Apocalipse, ou fim do mundo, está presente em diversas culturas e religiões ao longo da história. Em muitas narrativas, o Apocalipse é um evento cataclísmico que marca o fim de um ciclo e o início de uma nova era. Na Bíblia, o livro do Apocalipse descreve o fim dos tempos como um período de guerras, desastres naturais e sofrimento, culminando na batalha final entre o bem e o mal. Embora o Apocalipse seja frequentemente associado à religião e à mitologia, a ciência também considera a possibilidade de eventos catastróficos que poderiam ameaçar a vida na Terra. Impactos de asteroides, erupções vulcânicas massivas, pandemias globais e até mesmo a explosão de uma estrela próxima são alguns exemplos de eventos que poderiam ter consequências devastadoras para a humanidade. Section 7. Cenários possíveis. Como o mundo poderia acabar. Embora seja impossível prever com certeza como e quando o mundo vai acabar, podemos analisar os riscos que enfrentamos e imaginar cenários hipotéticos. Um dos cenários mais temidos é o de uma guerra nuclear global. A detonação de um grande número de armas nucleares liberaria uma quantidade colossal de energia na atmosfera, provocando incêndios generalizados, tempestades de fogo e um inverno nuclear. Outro cenário possível é o de um colapso ambiental global provocado pelas mudanças climáticas. O aumento da temperatura global, a elevação do nível do mar, a escassez de recursos naturais e a proliferação de doenças poderiam levar ao colapso da civilização como a conhecemos. A inteligência artificial descontrolada também representa um risco potencial. Se máquinas superinteligentes escaparem ao controle humano, elas poderiam representar uma ameaça existencial para a nossa espécie. Section 8. A importância da ação humana, evitando a catástrofe. Diante de tantas ameaças, é fácil se sentir impotente e desesperançoso. No entanto, é fundamental lembrar que o futuro da humanidade está em nossas mãos. A ação humana é fundamental para evitar a catástrofe e garantir um futuro próspero para as próximas gerações. A mobilização social, a pressão política e a mudança de hábitos são essenciais para enfrentar os desafios que temos pela frente. Podemos agir em diversas frentes, adotando práticas sustentáveis para combater as mudanças climáticas, promovendo a paz e o diálogo para evitar conflitos, exigindo que governos invistam em ciência e tecnologia para o bem da humanidade. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro mais justo, sustentável e pacífico. Section 9. Um futuro de esperança. Otimismo em tempos difíceis. Apesar dos desafios que enfrentamos, é importante manter a esperança e o otimismo. A história da humanidade é repleta de exemplos de superação, resiliência e capacidade de encontrar soluções para problemas complexos. Já superamos guerras, crises e pandemias no passado, aprendemos com nossos erros e construímos um mundo melhor para as gerações futuras. Enfrentamos desafios sem precedentes, mas também temos à nossa disposição conhecimentos, tecnologias e recursos que jamais sonhamos ter. O relógio do juízo final é um chamado à ação, um lembrete de que o tempo está se esgotando. Cabe a nós, cidadãos do mundo, unir esforços para construir um futuro de paz,
justiça e prosperidade para todos.